oficialmente, então, está aberto aqui o nosso Hangout com empreendedores. Vamos conversar hoje com a doutora Flávia Trevisan, da TCT Advogados, é isso, correto? Trevisan, Carvalho Trevisan, né? A gente chama de TCT para encurtar. Para facilitar. Bom, a gente vai dividir nosso Hangout em 3 partes. A primeira parte eu vou me apresentar um pouquinho a Soul para quem não conhece. A doutora Flávia vai se apresentar também um pouco do trabalho do escritório. E daí, na sequência, a gente abre para algumas perguntas que a gente já havia formulado e já havia se proposto a desenvolver aqui. E, na sequência, a gente abre para os nossos ouvintes, então, para quem está participando do Hangout ao vivo, possa, então, fazer as suas perguntas. A doutora Flávia vai tentar responder. Óbvio que ela não é especialista em todas as áreas. Dentro do escritório tem outras áreas que trabalham com ela. Hoje ela está só com uma assistente, é isso? Assistente não é sua sócia, né, que está com você? Não, a Ana é a nossa marketing. Do marketing. Então não adianta pode fazer pergunta do marketing, mas o jurídico que ela não souber, ela traz para vocês em outros dias. Bem rapidamente, então esse é um oferecimento da Soul Empreendedor junto com a Soul Startups, 2 empresas irmãs que desenvolvem todo o caminho, né, para você transformar a sua ideia numa startup e escalar o seu negócio. A Soul Empreendedora é uma lançadora de startups, então ela trabalha com a validação do problema, a validação da ideia e chega na estruturação estratégica, pré-lançamento, é uma lançadora. Então, para quem tem uma ideia e ainda não lançou a ideia, nós oferecemos a ajuda, né, o apoio na validação do problema, apoio nas validações iniciais e, na sequência, ajudamos vocês na estruturação estratégica do negócio. A Soul Startups, ela é uma aceleradora de mercado, ela tem um foco em desenvolvimento de mercado. Nós estamos trabalhando com desenvolvimento de negócios e aceleração de startups até ela encontrar o que a gente chama de Product Market Fit. Eu vou colocar aqui no chat para vocês um bit.ly que tem um roadmap que a gente criou do que cada uma das 2 empresas hoje desenvolvem em parceria. Então, para quem quiser depois dar uma olhada nesse processo. Bom, nós estamos recém-nascidos, a Soul Empreendedor já existia há algum tempo dentro da estrutura da Soul Social, que foi a nossa primeira empresa, mas a Soul Startups nasceu há 3 meses atrás, então a gente ainda está bem no começo dos processos de aceleração. Temos algumas startups que estão acelerando com a gente nesse momento, mas nada ainda, não abrimos nenhuma chamada oficial, nem nada parecido. Eu vou passar agora a palavra, então, para a doutora Flávia, que vai contar um pouquinho da trajetória dela como empreendedora. Afinal, um hangout com empreendedores, porque apesar dela ser advogada, ela também empreende. A gente não costuma associar as 2 coisas, mas elas são verdadeiras. E vai falar um pouquinho depois da empresa, o que ela faz, né, como nasceu, o que faz e especialmente como começou a se interessar por esse campo que nos interessa hoje, que é o campo das startups. E ela é uma parceira, né, só para completar, ela é uma parceira, então, estratégica da Soul Startups na área de estruturação de negócios. Então, doutora Flávia, fique à vontade aí para falar um pouquinho. Obrigada, boa noite, pessoal. Eu, na verdade, sou uma advogada um pouco diferente, vou falar para vocês. Eu comecei a minha carreira em banco, e fui gerente, diretora jurídica de empresa há muito tempo. Então, eu conheço muito dos processos internos, né, de financeiro, de qualidade, administrativo, e também acostumada a trabalhar mesmo com empresários no dia a dia do negócio e buscando viabilizar negócio, né? Advogada de empresa, você nunca pode ser a pessoa do não, você tem que ser a pessoa do vamos achar um caminho, porque o negócio é mais importante do que tudo. E em 2007 eu fui para os Estados Unidos fazer mestrado na minha área e voltei já querendo trabalhar mais em escritório para ter a oportunidade de trabalhar com mais empresas, né? Quando você trabalha dentro de uma empresa só, você está muito focado dentro daquele um negócio. E eu queria ter essa outra experiência.
E nesse escritório que eu trabalhei voltando do mestrado, eu tive a oportunidade de conhecer o meu sócio e de trabalhar com a minha sócia, que é também minha irmã. Nós três éramos coordenadores das respectivas áreas de experiência nesse escritório. E foi muito bom, mas a gente tinha uma visão diferente de como deveria ser a advocacia. Uma visão muito mais de como a gente queria atender os clientes, como a gente queria que eles fossem tratados, que a gente conseguisse demonstrar a nossa preocupação, a preocupação que a gente tem com a vida deles. Então, daí surgiu a ideia do escritório. Eu acho que toda ideia começa com um incômodo, né? Então, o que incomodava a gente no escritório foi o motivo da gente sair e ter o nosso próprio negócio. Como todo negócio, a gente começou aos poucos, né? Veio um sócio de cada vez para cá, até a gente conseguir se estabelecer. E finalmente está todo mundo reunindo num negócio só. E é o que o Thiago falou, o jurídico hoje em dia é tão negócio quanto os outros, apesar da gente ter algumas vedações, né, da ordem, de ética, da maneira como a gente pode se expor, mas a gente tem aqui departamento de marketing trabalhando, site, a gente desenvolve produtos, formata produtos para poder oferecer para o mercado da mesma maneira. A gente tem nossa área de pesquisa e desenvolvimento, que é justamente buscando novas soluções para o negócio jurídico. O interesse por startup já começou desde o antigo escritório. Eu atuava muito, a minha área societária, de contratos, então estou sempre envolvida na parte de negócios. E eu trabalhava muito na busca de investidores para os nossos clientes. Eram clientes normalmente que já estavam consolidados, mas que tinham interesse em ou vender a empresa, ou buscar investidor. Alguns vinham só com o começo de ideia. E daí surgiu essa minha vontade de trabalhar mais com quem está começando. Porque a gente pega um negócio, às vezes, mais à frente, já com algumas deficiências, com muitos problemas. E a gente vê o trabalho que dá arrumar as coisas, né? O pessoal fala trocar roda com a carroça andando. Então, esse nosso interesse do escritório como todo de começar a trabalhar com as empresas que estão começando. Ela é, na verdade, uma riqueza, né, de trabalho. A gente tem trabalho para todas as áreas nessa área de startup. Então, começa no societário, trabalhista, tributário, relações com os clientes, com os consumidores, propriedade intelectual. É uma área muito rica. E depois a gente entra nessa parte de fusões e aquisições também, que é um momento em que entra os investidores, abertura de capital e tudo mais, que é o progresso da empresa. Então, a nossa ideia é ajudar a estruturar o negócio e conseguir acompanhar essa empresa conforme ela cresce. Aqui no escritório, graças a Deus, a gente tem vários casos de sucesso, de pegar a empresa começando, 2, 3 pessoas, hoje já com 200. Então, eu acho que não tem nada mais gratificante, né? E daí uma questão de realização pessoal é você ver o sucesso dos seus clientes. Então, isso é meio que um propósito de vida e do escritório de ajudar as pessoas a terem sucesso. Flávia, obrigado pelo depoimento da trajetória. Aí fica uma pergunta que toda startup faz, assim, tem um certo medo, né, do escritório de advogado pelo custo que isso gera numa startup que está iniciando. Como vocês estão se especializando em trabalhar com startups, vocês têm algum tipo de contrato um pouco diferente que pode ser feito com as startups ou é só FII mensal? Como é que vocês trabalham? Não, a gente tem desenvolvido sim algumas. Eu acho que dentro desse modelo a gente entende as limitações de quem está começando. Como eu disse, a nossa ideia não é só ter uma atuação pontual, mas é acompanhar esse negócio até ter 200, 1.500 milhões de funcionários, né? E faturamento e crescimento. Então, a gente
tem feito alguma coisa diferenciada assim para as startups, ou pacote mesmo de serviços, né, com preço mais acessível, ou participação. Então, isso tudo é conversado muito caso a caso, mas já dentro de uma situação diferenciada. Muito bom. Bom, agora vamos começar a conversar sobre os assuntos aí para o povo ver algum valor no que a gente está conversando. Começar falando sobre contrato social, acordo societário, e eu quero trazer uma pergunta do Saulo Assis, que mandou para mim pelo Face. Ele é de uma startup que chama Clique Fretado. Ele fala assim: quando vamos abrir uma empresa, todo escritório de contabilidade tem um contrato social padrão que é aplicado para todas as empresas. Gostaria de saber quais pontos ela recomenda adicionar, quais pontos você recomenda adicionar ao contrato, considerando o universo das startups, riscos e pontos críticos que você já identificou nesses processos. Então, acho que abre um bom campo para discutir aqui acordo societário, contrato social e esses instrumentos aí que a gente pode fazer uso bem no início da startup, né? O contrato social, as pessoas só vão lembrar dele quando tem um problema. Então, a gente vem com o contrato social para a gente olhar, tá? Os contratos de contador, normalmente eles seguem, assim, eles são super simples, né? E colocam o básico para você ter a abertura da sua empresa. O contador não para conversar com sócios para entender exatamente o que eles querem do negócio. Os principais pontos de atenção quando a gente fala de contrato social. É a questão de saída de sócio. Quando você está abrindo uma limitada, por exemplo, que é o tipo mais comum para startup, se você não fala nada no contrato social, um sócio ele pode simplesmente falar assim: olha, quero sair, me notificar com 30 dias e pedir que a empresa pague para ele o valor da participação societária dele. E esse pagamento, se o contrato também não dispuser como você vai fazer esse pagamento, pode ser parcelado em 10, 15 vezes, se você escrever no contrato assim, se ele for omisso, esse pagamento tem que ser feito em 45 dias. Então, imagina uma situação de uma empresa com 3 sócios e, de repente, você passar por um processo, você tem que pagar 30% do valor da sua empresa em 45 dias. É o tipo de situação que coloca em risco o negócio em si. Então, esse é um ponto de atenção. Outro Esse é um ponto seríssimo e que, na verdade, é o padrão que vem, é isso? Todo o contrato padrão que não tem nada dizendo o contrário, essa é a regra. Então, está todo mundo provavelmente correndo um sério risco de ficar descapitalizado ou de fechar a empresa quando um sócio sair, numa situação dessa. Tiver uma indisposição com o sócio, exatamente. Tá? O outro ponto é a questão da avaliação da empresa. A maior parte dos contratos sociais, isso inclusive de advogados, simplesmente fala avaliação pelo valor patrimonial do balanço no dia em que a pessoa for sair da empresa. Essa questão de avaliação patrimonial já foi muito discutida no judiciário, porque antes era simplesmente o patrimônio líquido que constava no balanço. Hoje em dia já se tem uma discussão maior para você usar as metodologias de avaliação de empresa, que vai trazer daí o valor a alguma coisa mais real. Ainda assim, essa é a maior discussão no judiciário hoje que diz respeito a sócios. Quanto você paga para o sócio que está saindo? Então, essa discussão ela é demorada, depende muitas vezes de perícia, é cara, e a pessoa que está saindo também acaba ficando numa situação que ela não recebe dinheiro enquanto não chegar nesse valor. Então, enterra totalmente o negócio. Então, uma das cláusulas mais importantes é você prever com antecedência qual vai ser o método de avaliação, como que vai ser esse mecanismo. Tem prazo, vai contratar tal pessoa, fazer avaliação por tais métodos, quem vai pagar essa avaliação, entendeu? Então, todo esse mecanismo, ele tem que estar no contrato social para evitar a maior discussão que existe no judiciário hoje com relação à empresa. Tá? Um outro item importante é a questão de exclusão de sócio. Dependendo do número de sócios que você tem na empresa, é possível a exclusão do sócio minoritário só com uma alteração de contrato social.
mas você tem que ter isso previsto no contrato e tem que estipular quais são esses motivos que vão gerar a exclusão de um sócio. Então, vamos dizer, por exemplo, que um sócio faz competição, resolveu abrir um negócio exatamente igual ao seu, em paralelo, e de repente está desviando a clientela. Isso é uma situação seríssima, mas se não tiver no seu contrato, como é que você vai tomar uma providência com relação a esse sócio, entendeu? Então, isso permite a exclusão do sócio. Se ele tiver um problema financeiro, de repente está no Serasa e tal, isso pode afetar, ou tiver uma outra empresa que tenha problemas financeiros, isso pode afetar a sua capacidade de tomar empréstimos, por exemplo, no banco, ou buscar financiamentos. Então, isso também pode ser uma cláusula de exclusão. Ou se ele tinha se comprometido a exercer determinadas tarefas dentro da empresa e não está fazendo nada. Então, essas situações são bem corriqueiras e isso pode estar no seu contrato social. Desculpa te interromper. Não sei se você chegou a ver, tem uma pergunta do Marcos, que ele está com uma situação exatamente como essa. Ele tem um sócio que não é ativo e não é produtivo, e ele quer saber se ele consegue retirar legalmente o cara da sociedade. Se não tiver previsto, não. Não, existe... Não vai conseguir. Vai ter que negociar a saída dele. Existe como prever isso dentro do contrato social? Mas me fale um pouco, como é que o contrato social interage com o acordo societário? Porque o acordo societário pode reger coisas um pouco mais pessoais e mais interessantes também, não é isso? A gente tem que lembrar que o contrato social ele é um documento público. Então, se você entrar na junta comercial hoje, no site da junta comercial, você consegue puxar o contrato social de qualquer empresa, só sabendo o nome dela ou o nome do sócio. Então, e também para não ficar muito longo, porque é um documento que você entrega, né, para banco, entrega para fornecedor, entrega para cliente, todo mundo pedir que vai contratar com a empresa, quer saber se está contratando com a pessoa certa, então sempre pede o contrato social. Então, uma forma de também dar uma enxugada no contrato social é ter um acordo em paralelo, que é o acordo de sócios. Esse acordo é a melhor ferramenta do universo, gente. As pessoas realmente não conhecem o valor de um acordo de sócio. Porque ele pode tratar das coisas mais básicas, até, por exemplo, horas de contribuição semanal, entendeu? Eu já tive cliente aqui, por exemplo, de restaurante, com vários sócios. Só que tinha um sócio que nunca ia trabalhar no feriado, eles tinham um esquema de revezamento, só que no dia dele trabalhar no feriado, ele nunca aparecia. Então, isso causou um estresse na sociedade a ponto de querer, da parte dele ser comprado, ele ter que sair do negócio, mas foi negociado. Daí os sócios falaram, para a gente não ter esse problema nunca mais, a gente vai fazer o acordo de sócios só para colocar exatamente quais são as atribuições de cada sócio. Então, um sócio é responsável pelo financeiro, outro sócio é responsável pela administração, o outro sócio é responsável pela operação, vai ter rodízio de final de semana, vai ter quanto tempo de férias. Lembrando que sócio não é empregado, então ele pode ou não ter férias. Depende do que ficar acordado entre as pessoas. Daí a gente também tem situações de estresse que tem sócio que quer tirar 3 meses de férias por ano, tem sócio que acha que não pode tirar férias nenhuma. Então, são pequenos incômodos do dia a dia que acabam levando o negócio a ter problema ou um sócio acabar se desvinculando da sociedade por um mal-estar. E nesse acordo a gente pode prever tudo isso que a gente falou, de exclusão, pode prever avaliação, direito de preferência para a venda das cotas, como é que é tratado uma pessoa que queira entrar na sociedade, quais são os critérios para permitir a entrada de um novo sócio, né? Se você vender a sua participação e isso for autorizado, os outros sócios têm direito de vender junto também, para aproveitar uma oportunidade? Como que é isso? Então, tudo isso pode estar no acordo de sócios. E, Flávia, existe alguma prevalência, como você tem 2 instrumentos, um está regendo uma coisa e outro rege outra, vamos dizer, tem um detalhamento maior sobre alguns pontos, né? Se eu estou fazendo um contrato social mais simples, eu vou estabelecer regras mais complexas ou mais completas no acordo societário, no acordo de sócios. Esse instrumento prevalece, então, sobre o que está no contrato social, ou tem que ter
Ou eles têm que estar em harmonia, vamos dizer assim? Tem que estar falando mais ou menos a mesma coisa. Na verdade, o ideal, a gente sempre faz os dois instrumentos de maneira harmônica, mas sempre pode ter, tá escrito de um jeito num contrato, de um jeito um pouco diferente no outro, dá margem para dúvida ou diferentes interpretações. Então, qual que é a cautela? A gente avisa no contrato social, eu coloco uma cláusula dizendo, os sócios firmaram um acordo de sócios, e se houver divergência entre os dois documentos, o que vale é o acordo de sócios. Porque é um documento que rege as relações entre as pessoas, dos sócios, e não terceiros. Então, isso não precisa estar na junta para todo mundo ver para ter validade. Vai ser um contrato mesmo assinado pelas partes. Certo. E, bom, vamos pensar o seguinte, irmão. Então, para uma startup, o ideal é que ela comece já pensando no acordo entre sócios, já faça um contrato social, já que tenha, que esteja uma certa harmonia entre o que está dito nos dois instrumentos para evitar qualquer tipo de problema. Uhum. Então, essa é a primeira orientação jurídica que a gente dá, é isso. Começa fazendo direito. Exato, e eu vou falar que uma conversa de sócios para discutir os temas de um acordo de sócios vão dar uma visão para esses empreendedores sobre uma visão e um alinhamento de expectativas que é fundamental para o começo do negócio. Porque ao conversar desses vários itens que entram no acordo de sócios, você começa a pensar quanto tempo eu quero estar nesse empreendimento, quanto tempo eu vou me dedicar a isso, onde a gente quer chegar, o que acontece em cada situação, quem fica com que ativo caso o negócio não dê certo. Então, você acaba tendo um conhecimento muito maior da pessoa com quem você está se associando. Legal. Eu vou aproveitar a brecha aqui e vou fazer uma pergunta que o José Carlos Rodrigues Branco Neto mandou por e-mail. Ele não está podendo participar, mas ele vai assistir a gravação. E é uma pergunta que eu não sei exatamente se você conseguir responder, mas ele fala que eu estou desenvolvendo a solução, não faturo, mas preciso registrar a empresa para concorrer a editais de inovação. Quais os custos contábeis e jurídicos que terei obrigatoriamente, sem faturamento, a partir do momento que a empresa estiver aberta, sem incluir os custos de abertura? Existe algum como falar sobre isso? Eu não sei exatamente. Tem sim. Na verdade, assim, o custo de abertura vai depender de quem faz o contrato social, o acordo de sócios. Não, mas né? ele não quer incluir os custos de abertura. Ele só está perguntando se ele vai ter algum tipo de custo contábil e jurídico porque está aberto. Ele tem que manter um contador. Hoje em dia, porque todas as obrigações tributárias, fiscais, são entregues, e contábeis, né? São entregues via sistema, mesmo que você não tenha faturamento nenhum, não tenha empregado, não tenha nada, você tem que entregar uma declaração zerada, né? Você pode entregar a declaração zerada, mas você tem que entregar todo mês. Do contrário, você incorre em multas altíssimas pelo atraso na entrega e pela não entrega. Aí, custo de contador, gente, varia pra caramba, né? Você pode... Tem alguns contadores hoje que já estão trabalhando com algumas coisas online, que conseguem fazer custo, sei lá, a partir de R$150 por mês, até os contadores que têm uma estrutura mais robusta, que vão cobrar pelo menos um salário mínimo mensal para fazer esse acompanhamento. Muito bom. O Anderson está perguntando sobre vesting, a gente vai falar mais para frente um pouquinho sobre esse tema. Eu queria conversar um pouquinho com você sobre aquele artigo que eu passei para você do Stephen Gary Blank, que fala por que uma empresa não pode ser mais como uma startup, e abordando o tema das validações jurídicas, né? A importância de validar juridicamente o modelo de negócio e também o cuidado que o advogado tem que ter para não ser, como você falou, ser advogado de repartição pública que fala não para tudo, só pode fazer o que está na lei, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre validações jurídicas, a importância das validações jurídicas e nessa linha tentar contrabalançar um pouco esse processo. Pode ser? Pode. É engraçada essa situação, né? Chegamos ao ponto de que novos negócios que têm muito sucesso fazem isso violando a lei.
Então, eu acho que o caso clássico está nesse artigo, está na internet, todo mundo sabe, é o Uber. Ele tá conseguindo mudar, inclusive, a legislação para que a lei se adapte ao negócio dele. Então, isso realmente é um fenômeno atual, né, de empresas de sucesso que estão conseguindo, primeiro que estão arriscando, se a gente for pensar o risco que eles correram montando esse negócio, existe até condenações criminais de diretores do Uber na França, né, ou seja, não é só uma questão financeira, é uma questão também pessoal desses diretores assumirem um risco de ter um negócio que atua contra a lei. E se a gente for pensar, inclusive, nos motoristas, porque eles também não têm os alvarás permitidos pelas prefeituras e tudo mais para circular com aquele veículo e oferecer esse serviço. Então, essas validações, na verdade, o que o advogado vai poder fazer existe um risco, né? Existe uma situação de violação legal, e quem vai decidir se vai correr esse risco porque o negócio vale a pena, né? Existe uma chance de haver uma modificação na lei, do negócio é tão bom que as pessoas pedem a modificação na lei, né? Para atender esse serviço, vai ser a própria startup. O que o advogado consegue fazer? Minimizar, eventualmente, esses riscos. Então, por exemplo, olhar a parte de coisas que dificilmente você consegue uma mudança legislativa, como, por exemplo, a área tributária. Você não vai mudar a maneira como os impostos são cobrados ou como as pessoas são taxadas. Então, essa parte tem que estar minimamente adequada aos modelos do país, né, as leis do país. E tentar encontrar formatos para aquela empresa operar próximos ao que seria legal, né? Isso a gente tenta fazer também. Do contrário, aí fica a decisão de vou seguir, mas sabendo que estou violando a lei e correndo risco disso, porque daí você começa a se preparar, né? Faz um fundo para advogado, faz uma reserva, dependendo da situação, você consegue ter algum tipo de preparo para enfrentar uma situação dessa. Flávia, em que momento você recomenda, então, que o empreendedor busque fazer essas validações jurídicas? É bem no começo, né? Porque quanto mais ele andar para frente com um modelo de negócio, desenvolvendo isso, sem saber o risco que ele está correndo, é maior o prejuízo, né? Com certeza. Então, eu já tive casos aqui que foi investido muitas horas, muita programação em startup digital, para ter um negócio e depois chegar não foi feita a validação jurídica, a empresa foi informada pelos próprios usuários, né? Tipo, olha, mas você está fazendo, não viola aquela lei tal, entendeu? Então, pedindo uma justificativa da existência daquele negócio em detrimento da lei. E os sócios acabaram decidindo não seguir com o projeto, porque ficaram com receio justamente de investir muito tempo, muito recurso para desenvolver o negócio e depois esse negócio não ter valor por não ter a validade jurídica. E não ser tão grande quanto um Uber. E não ter crescido tão rápido. Exato. Deixa eu fazer uma pergunta vou voltar um pouquinho para trás, que é uma pergunta do Marcos. O Marcos está perguntando, em média, quanto tempo demora para abrir uma empresa e se tem alguma legislação específica para aplicativos e serviços online? O tempo de abertura de empresa depende muito da cidade, tá? Porque hoje em dia toda a sistemática de abertura ela é interligada. Então, você dá entrada num processo de abertura e ele tem que passar primeiro pela prefeitura para fazer uma validação de local e ver se aquela atividade é permitida no endereço que está sendo proposto, né? Passou na prefeitura, ele vai para a Receita Federal e também faz uma análise da documentação. Se for uma empresa de comércio, ainda passa pela Secretaria da Fazenda, que é que está demorando mais, é a mais demorada.
e só depois ele vai para a junta comercial para registro. E daí, com o registro, ele também já sai com CNPJ, inscrição estadual, tudo certinho. Então, o processo acabou se alongando em razão dessas validações nesses órgãos antes do registro na junta comercial. Se a gente levar em consideração uma empresa que não tem comércio, indústria, que requer a análise da Secretaria da Fazenda, é possível abrir uma empresa de 15 a 30 dias, dependendo da prefeitura. Algumas prefeituras são mais rápidas na análise, outras levam de 7 a 10 dias para fazer a análise. A Junta Comercial e a Receita Federal são bem rápidas para a abertura de pequenas empresas. Tem alguma legislação específica para aplicativos ou serviços online ou não? Acho que não, né? Acho que Não. Você acaba tendo, por enquanto, as regras gerais mesmo de direito. E daí a questão de software, só que existe legislação de propriedade intelectual, né? Mas isso daí é mais... A Soraya, eu vou só fazer essa pergunta, mas eu acho que depois a gente pode ver essa história da Soraya mais para frente. Ela está perguntando sobre a lei do bem. Você já trabalhou com lei do bem aí em alguma empresa de vocês? Que essa é uma questão tributária. Tributária. Não é a sua praia aí, né? A minha praia... mas assim, a maior parte das leis dependem muito depois da comprovação, né? De você estar atendendo aos requisitos eu vou fazer um chute aqui, Soraya. Pelo que eu lembro, que eu já estudei dessa lei, precisa ser lucro real sua empresa. Então, provavelmente, a sua startup não vai enquadrar nela. Não é isso? Eu acho que a lei do bem precisa ser lucro real, né? Regime de lucro real. Assim. Então, para ter isenção. Eu acredito que sim. Então, essa cláusula já exclui as pequenas, a maior parte das pequenas, né? Da lei. Porque acho que ela dá isenção. O Sérgio está contribuindo aqui, eu acho que o Sérgio conhece mais, mas vamos ver. Pode falar, Sérgio. Quer ligar seu microfone? Pode ligar. O Sérgio confirmou que realmente só serve para lucro real essa lei. Então, Soraya, eu acho que a sua startup ainda não se enquadra na lei, porque se ela é uma startup, ela ainda não é de lucro real, senão você não ia conseguir sobreviver num país como o nosso. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho agora de questões, acho que a pergunta do Anderson agora pode ser pertinente, falar um pouquinho sobre contratos, vesting, né, que o Anderson perguntou. Uma das dificuldades que as startups têm, que enfrentam no início da sua operação, é contratar pessoas de alto valor, porque não conseguem remunerar essas pessoas. Então, em alguns casos, utiliza-se o contrato de vesting, onde essa pessoa vai vestindo uma participação societária na empresa. Esse é um dos instrumentos que estão colocados, e eu passei um ou outro artigo para a doutora Flávia, e depois, se ela tiver interesse em falar sobre esse outro assunto, eu vou passar aqui para vocês também, já vou mandar pelo chat. Certo, o PIC fala de outros modelos que o pessoal tem adotado para isso, mas acho que o Anderson perguntou se tem cláusulas, como é que é? Deixa eu pegar aqui, se tem como se proteger. Cuidados, né? Contrato de vesting, a senhora poderia falar a respeito dos principais cuidados para proteger a empresa, né? Eu acho que a questão, de novo, vesting é um contrato que você vai fazer com esses empregados que você quer incentivar e que você quer ter na sua empresa para fazer o negócio dar certo. Eles podem ter várias formas, na verdade. Vesting é só o processo, né? Vesting significa adquirir o direito a. Então, ele pode ser um contrato de opção, ou seja, o que é uma opção? Opção de se tornar sócio. Conforme ele vai atingindo as regras que você colocou, então você já está na empresa há 2 anos, entregou tal item do projeto. Então, essas regras que estipula são as partes. Conforme ele vai atingindo isso, ele vai tendo direito a comprar participação societária da empresa. Tá? Então, esse é o contrato de opção de compra de participação societária.
Então, o que precisa ser muito claro nesses contratos? Quais são esses pontos, quais são esses milestones que a gente fala, né? Que não sei muito como falar em português. Os marcos. Esses marcos que o empregado tem que atingir para ele ter direito à opção. E daí, como que é feito o exercício dessa opção? E em que situações ele perde a opção, né? Então, se ele se desligou, se ele trabalhou para o concorrente, aí a gente tem que parar e conversar sobre a realidade do seu negócio para entender quais seriam esses motivos pelos quais ele perderia o direito, tá? O que a gente tem que tomar cuidado com esses contratos? Como eles são recentes, por incrível que pareça, no Brasil, a gente ainda tem muito conflito jurisprudencial sobre o tratamento trabalhista e tributário desses contratos. Então, dependendo da maneira como ele é feito, né? Se você simplesmente dá a participação, por exemplo, para o empregado, isso pode ser considerado salário. E daí, salário, você tem todos os reflexos de fundo de garantia, de férias, 13º e tudo mais em cima desse valor. Então, sai caro, né? Sai caro fazer errado esse contrato, não tomar certos cuidados. Dependendo da maneira como você faz direito, ele pode ser considerado um contrato mercantil, que se fala, né? E daí ele não vai ter todas essas incidências. Do ponto de vista tributário, a gente tem decisões também dos dois lados do Conselho, do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Federais, sobre o tratamento, justamente sobre esses pagamentos. Como é que a empresa trata esse pagamento do ponto de vista fiscal. Então, eu acho que esse é o maior cuidado nesse caso, é fazer esses contratos com muita cautela, para você não ter mais para frente um passivo ou um custo, né, além da opção do incentivo que você está tentando dar, mas também um custo altíssimo de tributos e de outras incidências. Da Phantom Shares, cai dentro do mesmo... Tá me ouvindo? Eu que estou com o microfone desligado. Tô. Tá. Então, sobre as Phantom Shares, esse é um mecanismo também já usado no exterior há muito tempo. O escritório até teve um caso, a gente fez a única jurisprudência que existe sobre Phantom Shares no Brasil, no TST. Infelizmente, a gente estava do lado do... Infelizmente não, felizmente, a gente estava do lado do reclamante. Foi uma ação trabalhista e contra um banco. E o julgamento... E o assunto era tão complexo que, na nossa opinião, nem o tribunal entendeu o direito que estava se propondo, entendeu? Justamente porque a gente entra nessa questão. O que é salário e o que é simplesmente um direito à participação societária, e a maneira como esses direitos são adquiridos e de que maneira o empregado vai poder levar isso para frente ou não. Então, as Phantom Shares, elas são muito parecidas com a opção, exceto a única coisa que não existe é a cota em si. Ou seja, a pessoa não vai se tornar o seu sócio no negócio. Isso, por um lado, é muito... Vai fazer uma espécie de um saque, é isso? Ele vai ter um direito de um valor futuro vamos lá, comecei de novo. Ele vai ter direito a receber um valor no futuro que vai ser atrelado ao valor da empresa. Então, como se fosse uma cota em termos de avaliação de valor. Então, ele teria direito ao correspondente a 10% do negócio, mas ele não vai ter a participação em si. Ou seja, então, você não precisa se preocupar com outra pessoa votando, tentando interferir nas decisões ou nos rumos do negócio. E você estipula exatamente em que momento esse direito vai se tornar líquido, né? Em que momento ele vai poder receber esse valor. Então, vai ser uma situação de venda da empresa. Então, se eu vender o negócio, você tem direito ao correspondente a 10% do valor do negócio. Se entrar um investidor, se a empresa acabar por algum motivo. Então,
né? Esses itens têm que constar desse contrato. Então, ele não dá a efetiva participação societária, mas é como se fosse um contrato de opção. Certo. Bom, ele parece ser interessante para vários casos, né? E é possível fazer, a legislação brasileira aceita esse tipo de... Aceita, não. Do ponto de vista de legalidade desses documentos, é perfeito. A questão do tratamento trabalhista e tributário deles é que a gente tem que ter muito cuidado ao fazer o contrato. Porque depende muito da maneira como você coloca as condições, se a pessoa tem que pagar ou não por essa cota, se isso compõe ou não o salário, em que momento que ele vai ter direito a isso, se ele sair da empresa, se ele perde isso ou não. Então, todos esses itens, eles vão compor um cenário de tratamento trabalhista tributário. E aí a gente espera que haja mais para frente uma consolidação das decisões para a gente ter mais segurança ainda com relação a isso. Hoje já dá para tomar muitas cautelas que são defensáveis em vista da jurisprudência. É uma opção interessante, né? Para alguns casos onde você não quer ter um sócio. Né? Com certeza. O que as pessoas têm que ter consciência só é realmente em que eventos a pessoa vai ter direito a isso, porque esse recurso sai do caixa da empresa, então ela precisa ter realmente liquidez para fazer os pagamentos. Então você acaba prometendo alguma coisa depois que não consegue cumprir. O vesting, na verdade, ele vai assumir, mas ele não tem direito a nada, ele só assume a participação dele naquele momento, mas ele não sairia da empresa, ou seja, não sacaria aquela participação, né? Não... No caso da opção, ele se torna sócio, e como sócio ele passa a ter direito também à participação nos lucros. Então, anualmente, ele recebe uma distribuição de dividendos. Isso, por um lado, é muito bom, porque o empregado tem um vínculo maior com o negócio, no sentido de, não, eu tenho que fazer esse negócio dar lucro porque eu vou receber. E tem que continuar aqui, porque essa empresa está crescendo, eu vou receber mais lucro e, né, vou estar sempre ganhando mais. Então, ele é realmente bastante atrativo. Vamos entrar num campo um pouquinho mais, já que a gente está falando um pouquinho dessas coisas, a gente acabou discutindo no nosso contrato, nosso acordo societário, a gente não chegou a nenhuma conclusão das cláusulas de tag along e drag along, que são cláusulas que acabam entrando também nos contratos de startups, né? Falar um pouquinho sobre esses dois pontos, se pudesse explicar para as pessoas o que são eles. Tá, então, a cláusula de tag along é uma cláusula que diz o seguinte: se numa empresa de 3 sócios, um deles recebeu uma proposta de compra da participação societária dele, os demais têm direito a vender para esse mesmo comprador pelas mesmas condições que esse primeiro recebeu a oferta. Por que isso é bom? De repente você tem um sócio muito ativo no negócio, que muito bem relacionado e que consegue encontrar um investidor que queira um valor, que ofereça um valor legal pela participação dele. Daí os demais sócios podem participar disso, né? Vão poder participar desse achado, desse investidor. Por outro lado, também é difícil o investidor querer comprar só 30% de uma empresa, né? Às vezes acontece que ele só quer participar do negócio, mas na maior parte das vezes o comprador de empresa quer muito mais. A cláusula de drag along é o inverso. Daí é o comprador que, fazendo oferta para um dos sócios, esse um sócio obriga os outros 2 a venderem também. Então a gente coloca o destino dos sócios, né, sempre no mesmo barco. Se aparecer nessas cláusulas eu costumo colocar condições mínimas, né, para esses outros sócios serem obrigados a vender junto com o primeiro. Ou seja, não pode ser por um valor irrisório, por um valor abaixo de uma determinada avaliação. Tem que ser um valor que realmente vale a pena para as pessoas se desfazerem do negócio. Mas isso às vezes salva a vida, em alguns casos. Então, às vezes aparece aquele negócio que é o negócio da vida.
Mas tem um sócio que é super apegado no negócio. Ai, meu bebê, né, meu filho, como é que eu vou entregar? Não tenho onde mais trabalhar. Aí são inúmeras, é muito comum ouvir esse tipo de argumento, né, por parte de sócios que não querem vender a empresa. Eles têm, às vezes, uma oferta milionária que, tipo, nunca mais vão receber esse mesmo tipo de oferta pela empresa, mas por causa desse apego, às vezes tem a família inteira trabalhando no negócio, né? Então, tem muitas razões pessoais que fazem com que ele diga não para uma oferta dessas. E os outros sócios que estão vendo essa oportunidade ficam de mãos atadas porque o comprador só vai comprar se for o negócio inteiro. Então, quando você está começando um negócio e decide colocar uma cláusula de drag along, tag along, você meio que está fechando a porta para negociação. Você está falando assim, olha, vamos colocar tudo no mesmo barco e a gente só tem que ter esse cuidado de ter condições mínimas para que ninguém saia prejudicado. Muito bom. Eu acho que que o tema que a gente tinha se proposto a passar, a gente passou, né? Tem algum outro ponto que você acha que é relevante? A gente não falou muito de trabalhista e nem de tributário. Se você tiver alguma observação nesses campos, acho que é legal, tanto no tributário quanto no trabalhista. Do ponto de vista tributário, o mais importante é a fase de validação. Porque muitas vezes a pessoa tem a ideia, quer colocar ela em prática, mas ele não colocou na conta o custo dos impostos ou a maneira mais eficiente de pagar impostos dentro do negócio dele. E isso pode tornar o negócio inviável. Depois você está com tudo funcionando, leva para o contador te manda a guia de imposto e fala, não, mas peraí, tudo que eu ganhei eu tenho que pagar imposto. Ou eu não previ no meu negócio que nessa relação minha com um agente que você está colocando, um cliente, eu também tinha que reter imposto de não sei quem, tinha que repassar tanto. Então, isso é muito, muito importante, fazer essa análise tributária já no começo do negócio, para que ele seja o mais eficiente possível. Você consiga fazer o melhor negócio com menos pagamento de tributo possível, com o menor pagamento de tributo possível. Do ponto de vista trabalhista, a gente entra mais nessa questão de vínculo de emprego mesmo. Normalmente, quando a startup começa só com sócios e depois começa a trazer outras pessoas, às vezes como PJ, né, com um contrato terceirizado. Então, aí a gente tem que ter os cuidados, ou pelo menos conhecer o risco e o quanto isso vai custar, se essa pessoa vir a propor uma reclamação trabalhista. Então, é mais como vamos crescer. Duas perguntas. A pergunta, se um contador faz essa análise tributária, alguns contadores fazem, né? Eu sei que fazem. E o Anderson já está querendo te contratar. Oba! Não, tenho sim, Anderson, pacotes. Me passa o seu e-mail que eu te encaminho o nosso pacotinho aqui, tá bom? E com relação ao contador, análise tributária, depende do contador. É bom você pedir isso, tá? Muitos querem fazer, que dão uma assessoria tributária, mas ela não é um planejamento que a gente fala, sabe? Que é olhar o negócio sobre todos os aspectos, ponta a ponta, justamente para entender onde pode estar a economia. Então, por isso que normalmente é recomendável que esse planejamento tributário seja feito pelos advogados. Sem contar que o contador também tem uma mania de fazer uns planejamentos, desculpa, contadores, mas é verdade que a gente pega aqui no escritório várias situações dessas, uns planejamentos que são muito arriscados e que, do ponto de vista do judiciário, de decisões do CARF, de decisões de fiscalização, de autos de infração, são alvos de fiscalização. Então, a gente ainda vê planejamentos que não deveriam existir, mas são propostos por advogados, por contadores,
e acabam colocando a empresa em risco. Depois você acaba tendo que pagar uma fortuna em auto de infração. Bom, a gente vai ter a oportunidade dos contadores falarem aqui. Em breve a gente vai fazer um hangout com o pessoal da Cirrus, que é um escritório de contabilidade especializado em startup. Ele vai poder se defender e aí a gente pode fazer perguntas mais relacionadas a essa parte aí de contabilista, né? Dessa parte aí do que é. Gente, a gente tem poucos participantes, a gente tem mais de 50 inscritos, mas poucas pessoas para variar entram para assistir ao vivo, e a gente tem agora, na verdade, uma oportunidade para as pessoas fazerem perguntas, apesar de vocês já terem feito perguntas ao longo do tempo, ao longo da apresentação. Se alguém tiver perguntas agora para fazer, para enriquecer esse debate, essa é a hora para a gente levar para a doutora Flávia, então, os nossos questionamentos. A gente não tem muita gente, Flávia. O pessoal não costuma ficar ou assiste depois a gravação. Então, é uma pena. Mas tem 50 inscritos e só 10 agora participando online. Se alguém tiver alguma pergunta... Não, fui super clara. Oi? Fui super clara. Acho que tem bastante coisa para as pessoas saberem, mas é como... A maior parte que já foi perguntando ao longo do nossa conversa. Então, eu vou dar alguns recados. Primeiro recado, na próxima semana, para quem é de Campinas, nós vamos ter uma palestra lá no Castelo Creative Space. Fica ali no Guanabara, acho que é perto do castelo, na verdade. É um lugar onde o espaço para empreendedorismo. As inscrições estão nesse link aqui, depois eu vou passar por e-mail para os inscritos. Nós vamos falar um pouquinho sobre dinamização e valoração de startups. Vou aproveitar um pouco para conversar sobre valuation, esse tipo de assunto que é instigante e é difícil de chegar a um consenso. Nós também vamos ter, deixa eu pegar mais os recadinhos que eu tenho que dar aqui. Nós vamos fazer um experimento, nós criamos um experimento aqui para fazer o primeiro Validation Day, que vai acontecer aqui em Campinas. Nós vamos fazer um sábado e um domingo, uma sexta e um sábado, desculpa, 15 e 16 de setembro. Vamos fazer dia de validação do problema. Então, quem tiver amigos que têm ideias de negócio, que queiram testar, validar se essa ideia é real, é concreta, podem se inscrever. A gente ainda não está com as inscrições abertas, mas em breve também a gente vai comunicar vocês por e-mail. E por último, para quem ainda não se inscreveu e tem uma ideia e quer validar, a gente também tem um processo que acontece sempre. A gente oferece videoaulas, oferece outros serviços aqui que podem ajudar você na validação do problema. Basta se inscrever por esse link que também a gente vai enviar por e-mail. Então, eu gostaria de agradecer a doutora Flávia pelo tempo. O Marcos está digitando aqui, vamos ver se o Marcos tem alguma pergunta. E a gente faz outros, né, doutora Flávia? A gente pode falar de outros temas. Vamos lá. Podemos falar de investimento, podemos criar aí uns outros campos. Definitivamente. O Marcos está agradecendo. Obrigada a vocês pela presença. E precisando, é só chamar. Você quer deixar seus contatos aí? Pode pôr no seu... Deixa eu... A gente manda por e-mail também para as pessoas. O Anderson tá querendo já. Legal. Pode deixar, Anderson. Já anotei o e-mail aqui para poder te mandar a proposta amanhã. Então tá joia. Gente, muito obrigado a todos. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, o Anderson precisa falar. Ele vai ligar para você. Perfeito. E aí, da próxima vez que tiver pouca gente, a gente pode abrir o microfone para todo mundo. É mais simples. Mas então, obrigado a todos. Eu vou desligar aqui e até breve.
Até, boa noite, gente.